Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. Hoje eu trouxe um convidado muito especial. Ele viajou de muito longe, lá das Pleiades, e resolveu vir aqui na TV Galáctica, na nave Galáctica, falar com vocês. Meu amigo híbrido, contatado, abduzido, Ariel Espíndola. Seja bem-vindo. Gratidão, muita paz, muita luz a todos. Primeiramente, agradecendo, né, a TV Galáctica, agradecendo aqui a Karen, que é uma pessoa fantástica, que eu conheci e eu gostei logo de cara por essa espontaneidade, né, que ela tem. É uma pessoa que é espiritualista e ao mesmo tempo é uma pessoa sem máscaras, sem maquiagens sociais, e foi justamente isso que me chamou a atenção nela. Essa energia maravilhosa que ela tem fez eu viajar 5 horas para me estar aqui hoje com vocês. Verdade, então, você veio de longe. De onde que você era, Ariel? Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Lorena. E passei uma outra parte da minha vida em Ubatuba, que é litoral de São Paulo também, mas atualmente eu moro em Queluz, que é uma cidade que faz divisa com Resende. Nossa, que bacana, é quase Rio, né? Quase Rio, por Muito isso que são legal. 5 horas de viagem de lá para cá. Ariel, conta aqui pro pessoal, que interessante, né? Depois que a gente foi lá na doutora Gilda, eu tive a oportunidade de conhecer vocês, conhecer um monte de híbrido, contatado. Eu queria saber, como é que você sabe que você é híbrido? Quando começou toda essa tua história, essa jornada? E conta um pouquinho também depois da sua missão de vida, que eu acho uma coisa sensacional. Conta aqui pro pessoal. Sim. Primeiramente, tudo começou quando eu tinha aproximadamente 4 anos de idade. Eu estava dormindo junto com os meus avós, nos pés dos meus avós, né? A minha mãe biológica, ela trabalhava, então quem cuidava de mim eram os meus avós. Desde antes mesmo dos 4 anos de idade, eu sempre tive comunicação com espíritos desencarnados. Desde pequenininho, desde 1 aninho. Sempre via, conversava, espíritos da família, outros que não eram da família. Então, de certa maneira, antes de eu entrar na primeira abdução minha, eu estava acostumado, querendo ou não, a ver seres diferentes, né? A ver seres desencarnados, que nem todos se apresentam assim, às vezes bonitinho, como nós estamos aqui. Às vezes alguns sofreu algum acidente, ou está em alguma parte do umbral. Então, desde pequeno, eu sempre fui acostumado a quebrar todos esses conceitos, paradigmas do que aquilo que a nossa visão, né, espiritual está vendo. Muito bem, só para explicar isso para vocês, para me entrar na abdução. Então, quando eu estava com 4 aninhos de idade, eu estava dormindo nos pés dos meus avós, aí eu acordei e senti uma presença. Como eu disse, né, sentindo a presença por já ter essa mediunidade desde pequenininho, desde do berço. Só que era uma presença, assim, diferente. E eu todo cobertinho, né, os meus avós roncando, aquela beleza, tinha um sono profundo, pesado. Todo avô ronca, eu ronco, né? Também, dizem que a gente aprende a roncar, né, eu não sei. Ixi, cara. Então eu sentia aquela presença, uma luz, né? Só que eu estava deitado e eu estava de costa para a parede e os meus avós de frente. Então eu senti essa presença até que eu comecei a sentir movimentando na cama e alguma coisa puxando o lençol. Olha. Eu comecei a ficar com medo, por quê? Porque aquelas energias que eu estava captando ali eram energias diferentes das energias que eu estava acostumado dos espíritos humanos. Então eu fiquei assim um pouco apavorado, bem apavoradinho mesmo, cobertinho ali, estático, né? Até que, de repente, eu vejo 3 serizinhos pequenos, mais ou menos desse tamanho assim, que hoje eu tenho o conhecimento, né, que na ufologia é chamado de sigmas. Sigmas. Nunca tinha ouvido falar. Muito interessante, eu vou falar um pouquinho sobre eles. 3 serizinhos pequenos, eles são semelhantes, não são iguais, mas são semelhantes aos Greys, com a diferença que eles têm 20 centímetros. Os 3 estavam com um macacãozinho prata, até aqui o pescocinho. A cabecinha deles era alongada para trás, os olhinhos pretos, boquinha, tipicamente semelhante ao Grey, só que pequenininho.
Aí, e físico, tá, gente? Porque, como eu mesmo disse, como eu sou médio desde, literalmente, de antes dos 4 anos de idade, e eu já saía do corpo, estava acostumado com tudo isso, então eu sei diferenciar o que está acontecendo no plano astral e o que estava acontecendo no plano físico. E isso que eu estou narrando para vocês estava acontecendo no plano físico mesmo. Meu Deus. Esses 3 serizinhos ficam de frente para mim. Eu fiquei estático, porque como eu mesmo disse, uma coisa é eu ver espírito desencarnado, não importa se estava sedentado, se era bonito, se era feio, se era do que fosse. Outra coisa era, pela primeira vez, eu estava vendo aqueles 3 seres super diferentes, e a energia deles também era diferente. Então eu fiquei com aquele misto de confusão, de não saber muito bem o que eu estava presenciando. Muito bem. Eles são desse tamanhico? 20 centímetros. E físico, Ariel? Físico. Caraca. Físico. Você ficou com medo? O negócio é louco, sim. Ai, meu Deus. Naquele momento eu fiquei, porque como eu disse, eu não estava acostumado a sentir aquelas energias, até então eu só sentia energias humanas, de elementais, energias assim que eu estava acostumado. Aquela energia daqueles 3 seres pequeninos não era uma energia ruim, mas é uma energia que eu não estava acostumado ainda, não conhecia. Medo. Muito bem. Não fique com medo, viu? Que não. Lógico que dá medo. Ainda mais com 4 anos, né, gente? Tadinho. Muito bem. Aí eles desceram da cama, né? Como eu disse, fisicamente, desceram da cama. E eu comecei a sentir o meu corpo todo formigar. Sabe? Quando a gente tem uma dormência na perna, sabe? Quando o nosso pé dorme, fica aquela coisa muito intensa, vibrando. Muito bem. O meu corpo todo vibrando, aí nesse momento eu queria gritar. Nesse momento eu queria gritar, queria acordar os meus avós, queria chamar, só que eu não conseguia. O meu corpo, do jeito que eu estava ali, com a cobertinha, ficou paralisado. E nisso, o meu corpo começou a levitar fisicamente, tá? Meu corpo físico, né? O meu corpo astral. E ele fez isso daqui. Quando ele fez isso daqui, aí eu vi de novo os 3 serizinhos pequenos. Um deles estava com um bastãozinho, que é uma espécie de um cristal que, inclusive, eu vi aqui. É um cristalzinho assim negro, com as pontinhas, só que tinha inscrições nele. E com esse cristal que ele fez eu levitar. Nossa! Para você ver, quando eu estava fazendo essa volta, né, que eu disse, quando eu estava fazendo essa volta, eu vi que a cama estava vazia. Ou seja, só estavam meus avós lá e eu não estava. Como eu estava acostumado a fazer projeção, sair do corpo, eu vi quando meu corpinho estava lá. Nossa. Então, físico, não foi astral, uma das coisas. Muito bem. E a coisa mais interessante foi que o quê? Quando eu virei para os 3 e um deles estava apontando esse cristal, vou chamar assim, tá? Estava apontando esse cristal para mim, e era esse cristal que estava fazendo o meu corpo entrar em toda aquela vibração. Uma parte da parede é como se ela estivesse nevoada ou desmaterializada. E nisso esses 3 serizinhos entrando, e eu fui entrando também dentro dessa parede. Muito bem, gente. Assim que eu passei por esse portal, porque hoje eu tenho a consciência que eles desmaterializaram de alguma forma ou tornaram o meu corpo físico menos denso para que eu pudesse atravessar literalmente a parede. Aí quando eu atravessei, a sensação que foi, sabe quando a gente está dormindo, não sei se isso já aconteceu com você, e de repente você sente que o seu corpo assim cai, você acorda assim, assustado, só que em vez de ser para baixo, foi para frente. Foi muito rápido, cara, aquela coisa assim. E eu já me vi em um outro ambiente que eu vou falar para vocês agora. Que legal! Esse outro ambiente que eu vi, assim que eu cheguei lá, eu ainda estava ainda no ar, eles me colocaram no chão, 4 aninhos, gente. Pense. Acostumado com o espírito, sim, mas 4 aninhos de idade. Me colocaram no chão. Quando eles me colocaram no chão, eu fui tomado por uma paz. No mesmo momento, fui tomado por uma paz, assim, que eu não entendi. O medo passou, o terror passou. É como se alguma parte de mim, naquele momento, se familiarizasse com aquilo que estava na minha volta. Só que aí vem a coisa interessante. Nesse momento que eles me colocaram no chão, eu não enxergava nada que estava na minha volta. Só enxergava eles e enxergava a luz. O que mais tarde eu fui entender também, que geralmente nos primeiros contatos, quando as pessoas têm e entram dentro de uma nave, isso que eu estava era uma nave, eles camuflam, porque é muita informação para o nosso cérebro, no primeiro contato, na primeira impressão, entender. Então eu só enxergava
esse bolsão que eles criaram, né? Energeticamente, telepaticamente, não sei como que funciona isso, mas eu já vi muitos relatos de muitos contatados relatarem isso no primeiro contato. Então, quando eles me colocaram no chão, eles pegaram um deles e fez assim para mim, apontou para mim seguir. Aí vocês devem estar imaginando, né? Falando, nossa, bem corajoso, né? 4 aninhos, 3 serizinhos esquisitinhos, mandando apontar e você vai, né? Mas é isso que eu tô dizendo. A vibração, quando eu entrei lá dentro, totalmente diferente, mudou. Embora minha consciência ainda não soubesse o que estava fazendo ali, mas alguma familiaridade eu tinha com aqueles seres. E foi aonde eu comecei a caminhar, eles foram para um outro lugar, e eu vi 2 seres, não foram 3, 2 seres altos, que hoje, né, eu sei que são 2 Tau Greys. Não sei se você sabe, Karen. Não. A diferença dos Greys e dos Tau Greys. Não, fala. Os Tau Greys, eles têm aproximadamente de 2,50 metros a 2,80 metros. Nossa, são gigantes. Sim. Eles não estavam usando roupas, os 2 Tau Greys, eles estavam sem roupas. Era 2 presenças masculinas, né? Que eu consegui sentir depois disso, a presença daqueles seres que estavam ali. Se era masculino ou feminino. São cinzas? Não. Eles são bem clarinhos mesmo, bem claros, tipo mármore mais ou menos. Pelo menos esses 2 Tau Greys que me receberam. Qual a diferença? Eles tinham listas marrons em todo o corpo. Nossa, que cabeça, aqui, listas marrons em todo o corpo. Então era branco com listas marrons. Sabe aquele marrom glacê, aquele marrom clarinho? Sim. Contrastando com aquele branco, muito branco que eles tinham. Tipo uma zebra. Exato. Os olhos, mesma coisa, os olhos igual os olhos dos Greys, né? Grandes, negros, ausência de narina, só os 2 furinhos, lábio pequenininho. Muito bem. E quando eu fiquei de frente com eles, né, aí eles pegaram, um deles, né, mentalmente, ele falou para mim, seja muito bem-vindo, e eles, nesse primeiro contato, gente, é incrível, eles não falam muita coisa não, tá? É assim, vem pra cá, faz isso, faz aquilo, e por algum motivo a gente vai fazendo, tá? Eu vou chegar lá, vocês vão compreender, que interessante. Eles pegaram e me encaminharam para um outro lugar. Esse outro lugar que eles me encaminharam era como se fosse uma cama. E era uma cama de, eu posso te dizer, de cristal, de pedra, sabe? E tinha inscrições em volta. Era uma pedra que eu posso dizer assim, uma pedra leitosa, tá? E as inscrições que tinham em volta, que eu não sabia se era desenho ou o que era aquilo, elas tinham um tom assim de verde musgo em toda a volta. Muito bem, eu fui lá, pequenininho, subi em cima daquela caminha ali, né, aquela cama de cristal grande, e deitei. Quando eu deitei e fechei os meus olhos, né, eu comecei a sentir, mesmo com os olhos fechados, fisicamente, luzes. Quando eu comecei a sentir luz, eu já, abri o olho. Falei, o que está acontecendo? Eu comecei a ver um tipo de um instrumento, as luzes eram mais fortes, tá? Comecei a ver um tipo de um instrumento descendo em cima dessa cama, né? Eu vou chamar assim, essa cama de cristal, essa mesa que eu estava. E essas luzes começaram a passar por todo o meu corpo, como se estivesse me escaneando. Exatamente. Assim que começou a primeira rajada de luz, a minha mente já começou a fazer isso aqui, ó. Como se fosse um download. Na mesma hora começou a vir muito rápido, gente. Pensa na internet, pensa naquela internet maravilhosa e baixando um programa assim, ó. Naquele mesmo momento eu comecei a me recordar de boa parte da minha origem. O que eu estava fazendo ali, quem eu era e tudo mais. Muito bem. E foi muito rápido. E você tinha 4 anos? 4 anos. Caraca. 4 aninhos de idade. E você tinha vidas passadas na Terra ou você veio direto de um planeta? Poucas. Tá. E foi te mostrado em momentos cruciais, sim. Naquele momento eu recordei de boa parte, não tudo, né? Mas eu recordei de boa parte. E tive poucas encarnações na Terra em momentos cruciais. Olha, que interessante. Sim, sempre em momentos cruciais. Aí naquele momento eu despertei, eu percebi que o que eles estavam fazendo comigo ali era justamente aquilo, fazer esse download em mim, para me relembrar, né, da minha origem cósmica. Muito bem.
Eu vou explicar isso para vocês, né, que algumas pessoas lá do meu canal, principalmente as novas, não compreendem, né, desde o primeiro vídeo que eu fiz falando que eu sou um pleiadiano e coisa e tal, mas eu vou explicar direitinho para vocês. A minha primeira manifestação fora da fonte criadora, tá, deste quadrante do universo, foi como liriano, tá? O que são os lirianos? Os lirianos, eles criaram, os pleiadianos criaram as raças adâmicas, todos esses humanoides que vocês veem, tá? Então, esse é o termo que eu chamo, tá? Essa é a minha terminologia, para vocês poderem compreender. Tanto vocês que estão me vendo agora, como as pessoas lá do meu canal também, para entender isso de liriano e pleiadiano. Como assim? Uma hora ele fala que ele é liriano, outra hora ele fala que ele é pleiadiano. Muito bem. Então, recapitulando, neste quadrante do universo nós temos uma fonte criadora, que você pode chamar de Deus, da maneira que você compreender, né? E essa fonte criadora cria um eu superior. Esse eu superior, ele é consciência, ele é energia, ele é conhecimento, ele já sabe, em termos de conhecimento e energia, de tudo. Só que esse eu superior criado por essa fonte criadora quer se experimentar. Precisa se experimentar na fisicalidade. É aí onde entra a parte liriana. Então, a minha primeira manifestação fora do meu eu superior foi como liriano. Há íons, ou eons, não sei como se diz, há muito, mas há muito tempos terrestres atrás, né? E eu entrei na fisicalidade como liriano e um grupo de uma família de geneticistas. Muito bem. Você é felino? Era felino? Liriano felino? Não. A tipologia? Nos lirianos existem vários tipos. Vários tipos, golfinhos, exatamente. Baleias? Sim, cetáceos. Mas você era humanoide? Humanoide. Perfeito. Sim, humanoide. Uhum. Então, a primeira experiência minha, né, foi num grupo de família de lirianos geneticistas. Ou seja, entre os lirianos tinha, naquele planeta nosso, tinha várias áreas. Tinha quem cuidava da agricultura, porque sim, embora nós tivéssemos muito conhecimento, nós sempre fomos muito ligados à natureza, muito ligados às coisas naturais, mas à tecnologia também. Então, cada um ali dentro desse grupo, desse planeta, tinha o seu trabalho, tinha a sua família ou o seu clã, vou colocar nesses termos assim mais didáticos, né? E a minha primeira manifestação foi entre os geneticistas. Muito bem. Nesse tempo, que é conhecido por alguns, né, como a Guerra de Órion, a Grande Guerra de Órion, foi exatamente nesse tempo que eu tive minha primeira manifestação. E os dois alvos maiores, né, nessa época, tá, gente? Isso que eu estou narrando é muito tempo, então, por favor, não coloque no tempo presente de hoje, tá? O nosso planeta entrou em guerra, né? Na verdade, nós não entramos em guerra, porque nós éramos uma raça muito... Nós éramos uma raça muito pacífica, né? Nós não estávamos preparados para a guerra, nós não éramos militares, nós não tínhamos força militar, nós não estávamos preparados para aquilo. E na época, tá? Eu gosto de frisar, desculpa a repetição, porque as pessoas confundem. E na época, os reptilianos entraram em guerra conosco. Por quê? Porque eles se sentiram traídos pela fonte criadora por ter criado seres diferentes deles. E por, na época, os reptilianos, e na época também, tá, gente? Por favor. Os insectoides serem os seres mais antigos, né, neste nosso quadrante do universo, mas principalmente os reptilianos, eles não aceitavam aquilo. Toda a raça, inclusive nós, os lirianos, que eles encontravam, ou se curvavam a eles, ou eles destruíam. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles eram hostis já daquela época. Eles eram hostis naquela época, por isso que eu estou colocando Arruma no o microfone dele? Passado. Aqui. Pode continuar. Tá, o Dorim vai arrumar. Eles eram bem hostis, né, nessa época, naquela época que eles se sentiram traídos, né, pela fonte criadora por criar seres diferentes deles, e eles perceberam que esses seres diferentes, né, que eles criaram, os lirianos, que
tinha várias raças que conviviam juntas em forma biológica, em forma física, né? Eles queriam dominar, porque era esses instintos, né, que eles tinham. Muito bem, encurtando a história, porque é grande, tá? Mas você vai ter muito tempo aqui para contar no bom, TV Galáctica. Então, Depois quem sabe a gente pode fazer um segundo também, se vocês quiserem. Opa, lógico, né? Se vamos os querer telespectadores quiserem. Lógico que é. Então, o grande alvo, né, eram os geneticistas, porque nós geneticistas, nós estávamos criando corpos como aquele que eu tinha acabado de entrar, né, eu precisei de um corpo, né, para me entrar, como outros corpos também, como a Karen acabou de citar aqui. Então, em Lyra, tinha uma variedade, tem até hoje, depois que se recuperou da guerra, tinha uma variedade de seres. Imagina que coisa linda, vários seres diferentes fisicamente e convivendo junto, harmoniosamente. Era isso que na época os nossos irmãos, que eu chamo de irmãos, reptilianos não aceitavam e não podiam aceitar uma coisa dessa. Muito bem. E os dois alvos, né, nessa grande guerra eram os geneticistas, que estavam criando outros corpos para outras essências que a fonte criadora estava criando. Tamo! Nós caímos, mas nós levanta igual bêbado. Tô brincando. Pessoal, avisem um amigo de vocês que não vai ter YouTube hoje ao vivo, porque é o YouTube que tá dando conflito aqui nas nossas máquinas, tá bom? Então vai ser só Facebook, mas vai ficar gravado para quem quiser depois assistir esse maravilhoso relato que o Ariel tá fazendo aqui. Ariel, continua aqui. Sim. Então, pedindo também, por favor, quem tiver, né, no TV Galáctica e me conhecer lá do Pleiadiano, avisa todo mundo lá, tá, gente? Por favor, vim todo mundo pra cá pra continuar, tá bom? E depois pro Facebook do TV Galáctica. E depois a gente vai juntar tudo, né? Eles vão juntar tudo e vão colocar direitinho. Muito bem, continuando, né? Então, foi quando os reptilianos, eles entraram, né, onde lá estava o meu clã, a minha família, de grupo de geneticistas, e começaram a matar todos nós. Eu parei na parte onde eu ia explicar para vocês o que estava nas mãos deles, né? E era como se fosse uma espécie de espada, uma espécie de lâmina. Só que era diferente. Essa espada, quando atravessava os nossos corpos, ela não só matava, né, porque nós estávamos em um corpo físico diferente do da Terra, mas sim na fisicalidade, no corpo físico, não só matava o nosso corpo físico, mas resetava a nossa essência, cara. Nossa! Ou seja, uma essência não pode ser destruída. Porque é a morte cósmica, exato, né? Uma coisa assim. Isso. A tática que eles usaram, principalmente, como eu mesmo disse, o grande alvo era quem? Os geneticistas e os sacerdotes. O que nós vamos fazer? Invade o planeta, mata os geneticistas, mata os sacerdotes e o resto, entre aspas, tá, gente? Falando de uma maneira mais simples, gado, é mais fácil de dominar. Ok? Então, veio um deles, né, para minha direção, e tudo isso que eu estou narrando para vocês é lembrança, ainda estamos lá ainda, né, nessa lembrança minha da abdução dos 4 aninhos de idade, e começou a atravessar essa lâmina em mim. Quando ele começou a atravessar essa lâmina em mim, eu comecei a perder a consciência, e nisso eu senti algo me puxar para trás. Quando eu fui puxado para trás, que eu olhei, tinha um ser felino enorme atrás de mim. Isso é a parte fantástica. Tinha um ser felino enorme atrás de mim. Antes desse reptiliano conseguir... Gente, esse reptiliano é uma imagem impressionante. Aqueles olhos verdes, aquela aparência, esses reptilianos em si eram militares, por isso que tem algumas pessoas que relatam verem reptilianos diferentes, alguns mais magrinhos, como eu já vi a doutora Gilda Moura, né, falando, narrando, mas esses eram militares, eram para a guerra, então por isso que a forma física deles era forte e robusta mesmo, era para batalha física. Então, quando ele começou a me perfurar com aquela lâmina que ia matar o meu corpo físico, ia resetar a minha essência. Eu ia retornar para o meu superior e iniciar tudo de novo. E até ali eu já tinha vivido muita coisa naquele planeta, entende? Não só eu, como todos os seres que estavam ali e a minha própria família. E eu senti eu sendo puxado, e quando eu olhei, né, porque quando nós estamos fora, nós não temos esses olhos, então nós enxergamos aqui, nós enxergamos tudo, né, cara? Isso, é verdade. Eu vi esse ser felino enorme,
me pegando. Quando ele me pegou, eu vi vários seres felinos, tá? Com a forma felina mesmo, de gato, igual Thundercats. Thundercats mais mesmo. ou menos aqui, Saradão. tá? Saradão, Unhão. fortes. E eles falam... "Ah!" Exatamente, gente, exatamente. Resgatando nós que estávamos ali, antes dos reptilianos exterminar com a nossa essência. Que eles mais estavam preocupados, era isso, né? A gente ser resetado. Muito bem. Então, esses seres felinos, né, eles me tirou dali, me pegou algumas pessoas, né, da minha família, do meu clã, dos sacerdotes também, e nos levaram para o planeta deles, né? E o que aconteceu? Ali, né, naquele novo lugar, naquele novo ambiente, nós encontramos também o que eu acabei de chamar, o que eu acabei de narrar para vocês de Tall Grace. O que a minha família fez? Nós estávamos em essência agora, tá? Nós não estávamos em corpo. Esses seres que foram lá para o resgate felinos, eles foram resgatar a nossa essência. Então, naquele momento, eles não estavam em corpo também estavam em essência. Foi um resgate de essência. E quando levou a gente para lá, para encurtar a história também, que, gente, daria livros, vocês não têm noção. Você tem que escrever um livro. Pois é. Cadê o livro? Daria livros, não é nem livro. Tem que escrever. Mas contando a versão resumida aqui para vocês. Como nós éramos, como eu disse, lirianos, todos nós, independente da forma. Eu já vou dizer a forma também que eu não falei, né? Tudo bem. Nós tínhamos essa natureza pacífica em tudo nós, tanto no nosso corpo genético, quanto na nossa essência. Nós não estávamos preparados para a guerra. Entende? Então, o que os nossos irmãos felinos e os outros seres que estavam lá, os Tall Grace, fizeram conosco, que era geneticista, misturaram a genética felina com a genética dos Tall Grace, com a genética dos lirianos. Aí criaram um novo corpo para a gente, para os geneticistas. É aonde agora eu vou falar para vocês da minha primeira forma física depois disso tudo acontecer. 2,80 metros, um pouco mais forte. Os olhos eram todos negros, como dos Tall Grace. Por que dos olhos negros? Nós temos a nossa pupila aqui, certo? A nossa pupila é o que capta aqui a luz e tudo mais. Os olhos dos Grace, os olhos dos Tall Grace, eles são todos dilatados porque tudo aquilo é visão, tudo aquilo é pupila. Então eles enxergam, cara, em várias dimensões. Nossa. Entende? Por isso que eles são geneticistas, por isso que eles são geneticistas não só no físico, também como nós éramos, né? Mas no astral, porque para se construir um ser, se constrói um ser desde o astral até trabalhando, né, na parte física. Então, a nossa aparência, né, como eu estava dizendo, de nós, melhoramos a nossa genética, tanto no físico quanto no astral também. Os cabelos continuaram brancos, nossa pele branca, como de mármore, né, um branco de tom de pele assim, né, daqui, nem mesmo dos albinos, né, mais branco ainda que os albinos. Mas os olhos negros, e muitas pessoas vão se identificar com o que eu estou dizendo. Cabelo transparente quase, dava para enxergar até através dos cabelos, os olhos negros e altos. E quando nós passamos por essa transformação e por essa mutação física, nós começamos a criar novos corpos para os seres daquele planeta que estava sendo naquela época massacrado. É aí onde entram os pleiadianos, tá? Quem já viu a Guerra de Orion em vários livros, tá? O Karen e vocês que estão me assistindo também. Porque existem várias canalizações, várias versões, tá? E eu não estou dizendo que uma versão é mais correta e que outra versão não é. Acredito que cada canalizador, ele passa aquilo que ele viu, que ele sentiu e que ele experimentou, né? Então... E eu não tinha o conhecimento do conteúdo de nada disso que eu estou dizendo para vocês, tá? Inclusive eu não tenho até hoje. Essa foi uma vivência sua. Minha. Isso que eu estou contando é minha. É muito interessante que Nunca li um livro. Muito interessante que você está narrando aqui, porque é a tua perspectiva de visão. Sim. Por exemplo, eu vou explicar aqui para o pessoal entender, né? Por isso que às vezes uma pessoa interpreta de uma outra maneira. Quando eu tenho as vivências e vou para Shambhala e tá lá os mestres, e tem a reunião, na minha percepção eu achava que eles moravam lá, Ariel. Sim. E aí, eles não moram lá, eles fazem reuniões, eles na realidade nem moram, porque eles estão só trabalhando, né? Então, é a reunião lá, mas na minha percepção eu achava que eles moravam lá.
Então aí que tá, a gente enxerga uma coisa porque a gente está vivenciando, então a gente descreve o que a gente está vendo. Exato. O outro vê de uma outra maneira, ou tem uma outra vivência, e cada um vai escrevendo o seu, mas isso não quer dizer que um tá certo ou errado, tá tudo certo. Só que vocês têm que entender que a pessoa que vivenciou, ela tá naquele momento, naquele ângulo de visão, naquela situação, e aquilo é a verdade dela, né? Perfeito. Desculpa te interromper, mas eu queria explicar isso pro pessoal. Perfeitíssimo. Então, tanto é que se for escrever um livro, se eu não sei se já é escrito sobre a percepção dos reptilianos, talvez seja totalmente outra, né? Como eu tava... Também tem isso, Sim. Então, os nossos corpos foram melhorados pra gente, como geneticista, entrar na guerra também, não só construindo novos corpos, mas se precisar se defender também. Aí sim, já estávamos em um novo corpo, né? Na fisicalidade com os nossos irmãos felinos, os nossos irmãos Tallgrays, e tinha outros seres lá também, tá? Então nos tornaram mais fortes, porque nós precisávamos dessa força dos felinos, nós precisávamos melhorar a nossa genética através dos Tallgrays, tá? Se eu for falar dos Tallgrays aqui, gente, vai muito tempo, tá bom? Eles vai voltar. Sim, eles vieram antes, os Tallgrays, esses Greys altos, eles vieram antes dos Greys pequenininhos, dos cinzas, tá? Não estou dizendo que são melhores, mas eles vieram antes. Muito bem. Então, melhorando o nosso corpo, melhorando a nossa genética, do nosso clã, nós ficamos mais fortes e começamos a construir corpos para esses seres que foram salvos. Lembra que eu disse lá atrás? Os seres felinos foram lá e começaram a salvar a nossa essência. E nisso, em um outro campo, em um outro âmbito, a guerra correndo, né? Cada um ali trabalhando numa parte diferente dessa guerra que é chamada de a Grande Guerra de Orion. O filme Guerra nas Estrelas é baseada nisso, né? Não sabia. Outra coisa falaram. Interessante também, nunca assisti. Desde criança, ao contrário de muitas pessoas, eu nunca fui ligado à ficção científica, ET, nessa visão assim, né, hollywoodiana, livro, nada. O que eu tô narrando para vocês é minha lembrança, é minha experiência, é minha percepção também, né? Como bem foi colocado aqui pela Karen. Então, para encurtar a história, que eu estava dizendo, né? Mas uma hora, como assim? Ele se anunciou como pleiadiano e agora ele fala da essência liriana, de Lira. Então é isso, entende, gente? A minha primeira vivência fora, né, do meu eu superior entre os lirianos, depois a nossa genética com os nossos irmãos felinos, os nossos irmãos Tallgrays e outros foram melhorados e nós criamos os pleiadianos. Vários livros canalizados falam sobre isso que eu estou dizendo, só que essa é a minha visão. Tá? Com as minhas palavras e a minha percepção. E tudo isso veio nessa lembrança, Karen. Bacana. Isso tudo quando você tinha 4 anos? 4 anos de idade. Depois que você teve essa informação, e aí daí você foi crescendo, ficou adolescente, teve as suas experiências terrenas, e aí, como é que foi? Você abriu um contato com esses 4 seres pequenos, ou abriu contato com os felinos? Como é que é? Conta aqui pro pessoal. Então, tudo isso que eu estou contando para vocês, como eu mesmo disse, é sempre bom ter uma pessoa orientando aqui a gente para, né, não se alongar muito, porque no meu caso é muito contato, muita história, muita coisa mesmo. Graças a Deus. Graças a isso mesmo. Então, essa primeira abdução minha foi literalmente e realmente uma abdução, né? Porque algumas pessoas não têm noção do que é abdução, né, e do que é contato. A abdução é quando nós somos levados em corpo físico e que é levado, entre aspas, à força, ou a gente não sabe o porquê, como era o meu caso. Até aquele momento, os 4 aninhos não sabiam porquê. Muito bem. Depois que eu retornei, todas as outras vezes que eu fui, eu já não fui em corpo mais, porque não havia necessidade, tá? Aí sim, eu já comecei a ir em corpo astral desde criança. Aí nessas naves eu encontrava sempre os Tallgrays e encontrava outras crianças também. Um grupo de crianças, cada um de uma etnia diferente, de um país diferente, pelo tom de pele, pela voz e tudo. O interessante é que essa nave, assim como alguns filmes aí que eu já ouvi falar, quando nós, as crianças ali falávamos, todo mundo entendia a linguagem de todo mundo, embora cada um fosse de um país diferente. Eu estou falando de seres humanos. Todas essas crianças, né, eram humanos, digamos assim, estavam em corpos humanos, mas todas tinham essência alienígena, né? Todas elas tinham essência alienígena. Então ali nós reaprendíamos, Karen. Nós reaprendíamos várias coisas, eles iam nos testando, eles nos davam
espécie de cubos com formas geométricas, para a gente montando aquilo, nos ensinava a nos comunicar telepaticamente naquele corpo físico em que nós estávamos. Então eu tive esses vários contatos aí, foram contatos, né? Não foram abduções mais, esses vários contatos desde a infância. Mas quando eu voltei dessa minha primeira, eu já sabia, gente, né? Que eu não podia chegar para os meus avós, chegar para as pessoas da minha família e contar para eles. Por quê? Eles já não me aceitavam como médium, já era diferente, né? Uma criança médium. E difícil. Você imagina isso, já é diferente. Embora a maioria das pessoas da minha família, principalmente por parte de mãe, biológica, terrestre, cara, tudo médium. Médio de incorporação, médio de visão. Olha. Só que eles não aceitavam. Olha que interessante. Eles fingiam que nada estava acontecendo, às vezes incorporavam num tio, alguém tinha uma visão, alguém tinha alguma coisa, passava aquilo, fingia que não acontecia, fingia demência, vamos fingir demência, e seguia adiante. E eu vendo tudo aquilo desde pequeno, eu me enquadrei dentro daquilo, não falei nada. Eu falei para minha avó, cheguei na minha avó, tentando usar uma linguagem bem simples para minha avó, ver se a minha avó me entendia, que era a pessoa que eu mais era conectado, mais era ligado. Falei, vó, veio 3 serezinhos, 3 bonequinhos, eu falei desse jeito pra ela, né? Veio 3 bonequinhos aqui, me pegaram, me abduziram, me levaram, não usei a palavra abduziram, tá? Me levaram para uma nave, e assim, e a minha avó assim, né? Tadinha, católica, antiga, um amor de pessoa. Inclusive tinha muitos dons também, que ela canalizava para o catolicismo, né, gente? Que nós sabemos que dentro das religiões nós damos nomes e rótulos diferentes para os dons, para Deus, mas acaba que no fundo sendo a mesma coisa. Nós que nos chamamos de espiritualistas. Só que daí ela falou para mim, falou assim, ó filho, o negócio é o seguinte, para de fazer malcriação pro seu tio, para de fazer malcriação pra ele, porque esses bonequinhos aí vieram pegar você por causa disso. Aí eu olhei pra ela e falei, ai, tadinha, minha avó não vai entender, gente. Muito bem, cara. E foi aonde, depois, passando os anos, essas experiências, eu sendo levado agora, né, no meu corpo astral, para as naves, junto com essas outras crianças que estavam sendo preparadas também, cada criança com a sua missão. Nós ainda estamos no ar? Tamo, ele tá rindo porque o Luiz Fernando falou, olha o olhar felino da Karen pro Dorinho. Foi a hora que ele falou aqui, eu olhei feio pra ele. Muito bem. Cada um de nós estávamos sendo, né, preparados, né, para essa missão de estarmos aqui. E foi aonde eu vi que tinha uma vizinha minha, que ela se chamava Sueli na época, e todo mundo chamava ela de louca, de louquinha, e eu não entendi o porquê. As crianças zombavam, os homens, ela tinha uns 56 anos mais ou menos, gente. Eu cheguei pra mãe dela, nessa época, tava com 5 anos já, tá, Karen? Eu cheguei pra mãe dela e perguntei por que eles chamam sua filha de louca, de louquinha. Eu não entendi esse conceito, do que pra sociedade é normal, do que não é normal, né? Eu, como criança, com todas aquelas lembranças que eu tinha, eu não compreendi o porquê dessa separação. Aí foi onde a mãe dela disse pra mim, falou assim, então, filho, né, com a linguagem dela. A minha filha, desde pequena, ela via coisa que as outras pessoas não via. Ela via espírito, vinha morto conversar com ela. Nossa, a gente tentou de tudo, levando o padre não deu jeito. E a gente teve que começar a medicar ela. Passamos no médico, ela foi internada várias vezes, voltou e contando a história da filha dela, de 56 anos, que ficou com o retardo mental. Por causa, não das visões, não da mediunidade dela, mas por causa dos medicamentos, tratamento com eletrochoque, foi onde eu vi o que, cara? Caiu o meu futuro. Se eu abrisse a minha boca e falasse para as pessoas, estava ali exatamente o que acontecia comigo. Aí o que me foi orientado? Tanto pelos meus mentores, né, como pelo meu eu superior. Eu comecei a trabalhar aonde eu estava mesmo. Se eu estava entre os católicos, eu falava a linguagem dos católicos. É Deus, é o Espírito Santo, é Maria, não que não seja, tá? Ok? Não que não seja, mas eu usava o entendimento que os católicos entendiam. Se eu estava no meio dos kardecistas, a mesma coisa também. Por quê? No meio dos kardecistas, mas kardecista acredita em reencarnação, kardecista acredita em tudo isso, mas muitos kardecistas não acreditam, não aceitam ainda vida alienígena, extraterrestre. Começou agora, não sei se você... Sim, verdade. Por dentro disso. Não aceitam.
Por quê? Porque, querendo ou não, são espíritos humanos que estão na roda reencarnatória da Terra há muito tempo, e quando você entra nessa roda de reencarnação da Terra há muito tempo, você esquece a sua origem. Muitas pessoas acreditam que quanto mais encarnação tem na Terra, mais evoluído o espírito é. E não é bem assim, né? Não estou colocando como dona verdade, mas não é bem assim. Verdade. É só vocês pararem para pensar. Quanto mais eu vivo no planeta, mais eu me habituo a ele. E mais eu me esqueço do que eu fui. Então, por isso que eu disse para vocês que eu tive poucas experiências, poucas vivências aqui. Então, dentro do kardecismo era a mesma coisa. Vinha uma entidade extraterrestre, queria falar, queria se comunicar, vinha no astral, eu não falava, eu falava que era um espírito. Ah, é João, é Maria, é Beth, dava um nome. Por quê? Porque os médiuns dos centros espíritas não aceitavam, ok? Entidades extraterrestres, e, pasmem vocês, os próprios espíritos desencarnados também não. Porque nós pensamos muitas das vezes que só porque nós desencarnamos, desencarnei, então eu tenho consciência de tudo. Não. Depende disso que eu falei para você, o tempo que você está preso aqui no planeta Terra. Peraí, vamos recapitular tudo isso. Uhum. Então, de acordo com a expressão de consciência do espírito, porque o espírito não morre. Sim. Ele vê aquilo que ele acredita quando ele está desencarnado? Exatamente, perfeito. Nossa, então perfeito. Ele continua preso. Morreu católico, vamos dizer que ele era católico, apostólico, romano, roxo. Mas roxo mesmo, tá, gente? Após ele desencarnar, ele vai passar por um tempo, ele vai ser recebido numa colônia católica por padres. Aliás, quem é espírita sabe disso, existem várias colônias assim. Sim. Até ele ser preparado para entender tudo. A mesma coisa acontece com os evangélicos, com os budistas e por aí vai. E a mesma coisa acontece também relacionada à origem cósmica. Ou seja, quanto mais tempo você passa num corpo ou mais aficionado você é a uma crença, após o desencarne você leva um tempo para se desconectar daquela crença. Então, né, recapitulando, quando eu estava nos centros kardecistas, eu comecei a frequentar centro kardecista com 6 anos de idade, comecei a ler, fazer palestra, psicografar. Quando eu estava no centro kardecista e se aproximava uma entidade extraterrestre, eu era orientado a dar qualquer um outro nome humano, porque os espíritos também que estavam ali, e não era espírito que não era evoluído não, viu, Karen? Era espírito que trabalhava em determinadas colônias e que eram evoluídos. Só que não estavam acostumados também a lidar com seres alienígenas dessa dimensão. Não sei se você está entendendo, não sei se você está... Eu estou entendendo tudo, estou achando magnífico, porque essa experiência que você está trazendo aqui para a gente na TV Galáctica, eu nunca recebi, então eu estou assim, encantada, mas ressoou demais para mim, porque então, o que eu consigo assim, entender desse contexto todo, é que a gente, quando desencarna, vai para algum hospital, alguma escola, para preparar, para entender que existem outras coisas além disso. Né? Que o espírito ainda continua evoluindo fora de um corpo, que as pessoas acham que o corpo é tudo. O corpo não é tudo. Se apega. Mas aí mesmo assim, né, para eu conseguir entender, aquela pessoa que está reencarnando várias vezes, ela está num ping-pong. Exatamente. Mas neste momento atual, nós vamos ser liberados dessa prisão. Exatamente. Para Por isso que está tendo muita manifestação extraterrestre até dentro da religião. E a religião é da Matrix. É controle. Fala mesmo. Exatamente. A religião, não somente aqui, né, no nosso planeta, mas existe religião também em outros planetas, sempre foi para controle. Controle dos arcontes, que a gente pode entrar em outra coisa sobre isso. Então, essa estrutura piramidal de sacerdote nesse arquétipo religioso é para controlar aquelas massas, seja no planeta Terra ou seja em outro planeta. Só que os seres vão se libertando, mas muito bem. Lá no Centro Espírita, algumas entidades, mesmo trabalhando para o bem, mesmo trabalhando em alguns planos, só que acostumados só com o espírito humano. Uhum. Só que, o que acontece, Karen? Existem vários níveis. Em níveis mais avançados, existem seres humanos também, que já têm contato com seres extraterrestres. Então, esses têm consciência. Então, você está compreendendo o que eu quero dizer? Não quer dizer que todas as colônias não têm consciência de vida alienígena, que todos... Não. Eu estou dizendo que existem níveis. Ok? Muito bem.
E a partir, né, desse momento, eu fui orientado ao quê? Se eu estou no meio dos católicos, eu vou trabalhar, eu vou conversar, eu vou falar a linguagem deles. Se eu estou no meio dos espíritas, eu vou falar a linguagem deles. E foi exatamente isso que eu fiz. Se eu estou no meio dos evangélicos, eu vou falar a linguagem deles. Visando tudo isso, o quê? Pegando o que tem de melhor dentro das religiões. Amor e caridade. Perfeito. Entende? Isso é muito lindo. Sim. Nossa, Ariel, muito interessante isso que você está falando. Eu acho que até o Corey Goode fala que quando a gente desencarnar, vai ser, a passagem vai ser de acordo com a tua consciência. E que ele fala, ele relata que quando as pessoas quando desencarnam vê uma luz. E diz que não é para ir para essa luz, é para você olhar para trás. E quando você olhar para trás, você vai entender o processo de sair dessa prisão que é o... Sim. Tá, agora vamos lá. Chegou para você a informação, porque para mim chegou, né? Que agora acabou porque o quadrante dessa galáxia inteira está evoluindo para uma dimensão superior. Não estamos falando de dimensão física, fisicalidade do físico, que fala de primeira, segunda, terceira, quarta dimensão. Nós estamos falando de um plano superior a isso, um plano da gente poder entender o nosso processo aqui, que seria um plano espiritual. Que a gente está evoluindo. E com isso, nossos irmãos galácticos estão nos ajudando a sair dessa prisão. Só que aqui dentro existe o livre-arbítrio, entre aspas, mas tem. E que eles não podem vir aqui com uma nave resgatar porque vira uma guerra. Tem que ser uma coisa em paz. E a gente tem que nadar para tentar acessar eles e entender esse processo cósmico deste momento que é a transição planetária. E que isso é um processo muito individual, né? Mas é coletivo, porque a gente tem que estar bem para o resto estar bem. A transformação é nossa, não é do externo, é nossa, para a gente acessar uma coisa melhor. Então, dentro dessa percepção que eu estou te falando, você como é super acordado, isso que eu estou te falando, confere? Totalmente, totalmente. Bacana. Agora, né, eu vou entrar no segundo ponto. Nesse... momento que nós estamos, a partir da década de 70, começou a encarnar várias e várias essências, né, chamadas de essências estelares. Cada um dá um nome, dá um rótulo, híbrido, semente estelar, etc., né, para tentar lidar, né, com tudo isso. Mas o mais importante é que o quê? Né? A partir da década de 70, nós começamos a perceber transformações. Começou a vir seres, não estou dizendo que são todos que nasceram, né, na década de 70, mas começou a vir seres que começou a transformar aos poucos a sociedade. Dentro disso que a Karen está falando. Começou a transformar dentro do catolicismo, dentro do protestantismo, dentro da política, dentro da gastronomia, dentro... Vocês compreendem? Nós estamos em um momento onde esses seres que vieram na frente, né, nós da década de 70, alguns até mais para trás, tá, gente? Estou dizendo de forma mais maciça, de forma maior. Nós que nascemos, nós que viemos da década de 70 para frente, nós viemos no nosso corpo astral, agora falando da parte astral, com uma percepção diferente. Não tão Matrix quanto os nossos pais da época, né, de 70 para trás, os avós, porque tem tudo um porquê também na construção social, né? A gente não vai entrar nisso, senão vai fugir do assunto. Então nós somos esses agentes transformadores. Esses agentes transformadores que vieram e que muitas das vezes você está no ramo da alimentação, você está trazendo algo novo. Você está no ramo da espiritualidade, você está trazendo algo novo. Você está entre os kardecistas, você está trazendo algo novo. Se você é um padre, você está trazendo algo novo. Nós somos esse novo. E por que está acontecendo isso? Assim como há muito tempo atrás, esses nossos irmãos, nós, que somos nós mesmos, são os nossos eu superiores. Nós somos esses seres. Nós estamos aqui nesse corpo, com essa consciência, mas nós somos esses deuses, esses seres, né, que estamos nos resgatando. Essa é a verdade. Nós estamos nos resgatando. Muito bem. Então, nesse momento... está acontecendo um segundo passo na humanidade, um segundo salto na humanidade, onde começou a modificar o espírito e a essência, né, desses seres que estavam encarnando nesse corpo, seres como essa que está aqui do meu lado agora, e os outros que estão aqui também, seres como vocês, que já vieram com
um upgrade, uma coisinha ali, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que o meu papai e minha mamãe tá falando que não tá tão certo. Eu amo eles, mas não tá tão certo. Não tá certo na religião, não tá certo na comida, não tá certo nisso. E começamos a transformar. E também, agora entrando, né, está começando a acontecer de uma forma gradativa uma modificação também no nosso corpo físico. Sim. É aí onde entra, né, os híbridos no caso. E o que seria, né, pelo menos na minha concepção e para mim. Você me perguntou no começo, Ariel, o que é híbrido, o que você se entende, né, como híbrido. Muito bem. Se nós formos ver na natureza como que se faz um híbrido, ou como que se hibridiza alguma coisa, você pega duas essências próximas e cruza. Por exemplo, você pega uma rosa branca e uma rosa, digamos, vermelha. Não é isso, tá? Mas só para dar um exemplo. Cruza, hibrida e nasce uma terceira. Ou seja, tem que ser duas próximas, ok? Para criar-se um terceiro. E a mesma coisa também foi o que aconteceu comigo, no meu caso em si, tá? Parte minha, eu não chamo de extraterrestre, eu chamo de alienígena, porque extraterrestres todos nós somos. Nós não somos daqui, portanto somos extras. Então, parte minha é alienígena, eu tenho a parte minha de códigos de DNA que foram guardados da minha primeira manifestação em Lira, né? Que eu dei esse nome, não era o meu nome lá, eu dei por referência, né? Da onde eu vim. E parte do meu código misturado com a minha mãe terrestre. Entende? Isso é hibridização física. Aí, talvez você que vai me assistir, ou que está me assistindo, possa estar te perguntando, tá, mas tem como provar isso, Ariel? Como que eu vou saber? Como que a medicina vai saber? Porque é importante. Sim, é muito importante. Muito bem. Hoje em dia, a medicina atual só conseguiu mapear 2% dos códigos genéticos da gente. Nós temos 12. Dos 12, mapearam 2. O resto, os 10, chamaram de DNA lixo. Chamaram de DNA lixo por não conseguir mapear, não conseguir compreender. Ok? Muito bem. Só que esses outros 10 é aonde contém a nossa energia, a nossa origem cósmica, aonde as nossas habilidades, ainda que nesse corpo aqui, ok? Que nós estamos... Nós somos, gente, se vocês tivessem noção do que todos nós aqui, como humanos, como humanidade, nós somos capazes de fazer, Karen, psiquicamente, em todos os campos, é muita coisa mesmo, sabe? Esses 10 aí foram desligados, que já é uma outra história, né? Então, eu vim, e vários outros híbridos físicos vieram com um código a mais e esse cruzamento. No meu caso em si, né, foi um cruzamento de um liriano, porque os lirianos também já estiveram aqui no planeta Terra. Existem alguns livros, se eu não me engano, como Cartas de Cristo, e alguns outros livros também referindo como Maria, mãe de Jesus, no caso, era de descendência liriana, tá? Vocês que gostam disso, vocês sabem do que eu estou falando. Então, esse meu código genético liriano com o da minha mãe. Então, eu não tenho um pai biológico. Uia! Sim, pois é. Eu não Sua mãe tenho um pai. sabia disso? Não. Ela teve a consciência no astral. Ela aceitou essa missão no astral, né? Ela foi contatada, inclusive, por mim. Ela aceitou essa missão, quis me ter, né? Só que aqui na terceira dimensão não, porque era muita coisa para ela lidar. E o principal era eu nascer. E o seu pai daqui não da tem. Terra não tem? A sua ela mãe... acredita que eu tenho. Não, lógico. Sim, ela acredita que eu tenho. E ele acredita também que é seu pai? 2 namorados que ela teve e eu não me pareço com nenhum deles, inclusive nem com as próprias pessoas da minha família mesmo. Mas vamos lá. Eu estava falando sobre DNA e como mostrar isso. Os nossos irmãos orientais, eles estão começando a decifrar esses outros 10 códigos de DNA. São 10, porque assim, eles 12, falam que são 12. 12. Não são 13? 13 quando você atinge a 13ª hélice do DNA, você se torna um Elohim. Porque assim, olha, na boa, Sim, eu tenho um falar, trabalho... Sua visão, sua percepção, claro. Aí depois a gente volta nesse assunto. Eu tenho um trabalho acturiano, meus alunos sabem, quem está aqui assistindo, que os acturianos bateram forte comigo. Não são 12 hélices, são 13. Aí eu falei, cara, vão me linchar. Porque toda hora tá falando uma coisa
que não existe na Mas ciência tá física. Sim, mas está correto. Né? Tá Aí eles falam assim, é 13. Então, quando a gente faz a ativação do nosso corpo de luz na mesa, a gente faz as 13 L's do DNA. E toda vez eu fico tão incomodada, Ariel. Agora você está aqui tirando o peso da minha consciência. Sim. Agora eu estou entendendo o que está acontecendo. Então é isso. Perfeito, volta lá, das 12 hélices. Sim, então, os orientais, para variar, né, nossos irmãos orientais muito inteligentes, acredito, sinceramente, essa é a minha percepção, que os outros países também já sabem disso, já tem isso, só não querem expor. E, né, nós sabemos querendo nossa Guerra Fria entre Estados Unidos e, né, Japão e China, para quem, né, sai na frente com tecnologia, com informação, e eles não estão preocupados, nossos irmãos orientais. Então, existe doutores e professores que depois, se a Karen quiser, eu posso colocar o link deles aqui, dessa Sim. pesquisa deles, que eles estão decifrando os outros códigos do DNA físico, ok? Então, recapitulando, no físico nós temos 12 hélices de DNA. Quando nós atingimos essa 13ª que a Karen acabou de dizer, nós ascendemos para Elohims, ou seja, Elohims criadores, foi para isso que nós fomos criados. Ou seja, para voltar à essência. Para voltar à essência, nós éramos aquele eu superior, que já tinha todo conhecimento, tinha tudo, só que não tinha a experiência. Começamos a viver a experiência na matéria, na fisicalidade, né, em vários planetas, em vários mundos, em vários corpos. Para quê? Para ativar no físico o que nós já somos no astral. Mas nós precisamos passar a experiência na fisicalidade. Passando essa experiência na fisicalidade, ativando essas 12 hélices primeiro, né, no físico, que é possível, atingindo a 13ª, nos tornamos Elohims. Com quem aconteceu isso? Jesus, Buda, entre vários mestres ascensos. Os que iluminaram. Exato. Vocês viram que todos eles tinham uma jornada, um caminho espiritual. Houve um momento ali que houve uma transformação até no físico deles. Até um momento ali eram extremamente espirituais e tinha visões e tinha tudo aquilo, mas no momento que você atinge a 13ª hélice, você supera a morte física do corpo. Aqui, pelo menos nesse quadrante, nessa dimensão onde nós estamos. Interessante. Não é lindo isso? Nossa, Ariel, você é maravilhoso. O pessoal aqui que está no Instagram, desculpa, o Marcelo perguntou aqui. O YouTube a gente não está subindo porque nós estamos tendo conflito com a plataforma. Então é só no Face e aqui no meu Instagram. Por isso que acabou e eu estou colocando de novo, porque está muito interessante o papo. Pessoal, ajudem a gente aqui, é sério. Dê um like aqui, compartilhem, porque é muito interessante e muito bom vocês ajudarem o TV Galáctica a crescer e compartilhar essa informação. A TV Galáctica ela tem uma proposta com a humanidade de trazer informação, trazer coisas assim que vai fazer você expandir a consciência, evoluir teu espírito e sair da Matrix. E o Ariel está trazendo aqui uma informação muito legal, que eu estou aprendendo com ele, é sensacional. Então dê like, que é importante para o canal. Compartilhem, o Dorim depois vai juntar os dois programas e vai subir no YouTube para vocês, para quem quiser assistir na íntegra, hoje. Tá bom? Ele tá falando que ainda vai ser beleza. Hoje, ó, vai ficar aí trabalhando, linda, tadinho. Tá bom? Então façam isso, porque vocês estão ajudando as outras pessoas, porque deve ter muita gente que vai se identificar com o que a Ariel tá falando. Então pra gente é importante isso. Tá bom? Continua, Ariel. Então, quando a humanidade se pergunta onde está Deus, onde está a ajuda, nós estamos abandonados, nós sempre fomos abandonados, nós estamos num planeta de prisão e todas aquelas coisas são percepções de pontos de vista diferentes. Seres sempre foram enviados, Karen, em todas as épocas, e seres mostraram para nós, né? Colocando aqui pra gente agora, vamos colocar Jesus, que é a referência que nós, pelo menos aqui, mais temos, mostrou pra gente o quê? Eu posso nascer do ventre de uma mulher, ainda que seja híbrido, que Jesus também era híbrido, sim. Jesus tinha essência liriana e, né, humana, mas eu posso nascer fisicamente, ter que comer, beber, dormir, trabalhar, sentir as emoções que sentir e ascender. É isso que é ascensão planetária. A ascensão planetária não é você vir pronto, não é você vir com um corpo extraterrestre pronto para um planeta que não está evoluído para passar por coisas que as outras pessoas não estão passando, mas justamente o contrário. Você vir, ainda que no meu caso, né, também híbrido, não como Jesus, tá, gente? Muito longe, nem como esses mestres também não. Mas você vir, ainda que um pouco diferente, mas mostrar que
Eu sou tão humano quanto vocês. Acordo, bebo, trabalho, durmo, tenho os meus sentimentos. A única diferença é que eu tenho lembrança da minha origem, tenho contato com os extraterrestres, né? Tenho contato com espíritos. Simplesmente isso. Mas na minha vivência, no dia a dia, eu sou exatamente como vocês. Eu tenho que ser como vocês. Porque se eu não mostrar para você que é possível alguém estar num corpo, ainda que híbrido, mais humano, que tem todos os sentimentos que nós temos, raiva, ira, medo, tudo. Fome, tristeza. Se eu não mostrar que isso é capaz, então que tipo de avatares nós somos? Entende? Bacana. Então, a partir da década de 70 começou a vir, né, os seres modificados, tanto em essência, né, como na fisicalidade também, para estar começando a dar esse segundo salto quântico na humanidade. Então, nesse projeto, estão trabalhando os nossos irmãos do plano astral, estão trabalhando os nossos irmãos alienígenas, os intraterrenos. E também tem um povão lá. É todo um conjunto, né? E como a Karen, né, aqui estava mencionando também, já é difícil, né, por exemplo, determinada vertente não aceita, por exemplo, os seres da Umbanda. Mal sabe, como eu, por exemplo, já tive experiência, que eu fui uma vez num terreiro com uma amiga minha, eu não ia me consultar, não queria me consultar, vou contar bem rapidinho, tá? Só para vocês entenderem essa visão cósmica dentro das religiões e dentro dessas vertentes. Tinha uma preta velha lá no cantinho, né? Todo mundo estava sendo atendido ali, eu não queria ser atendido, porque quem quer ser atendido vai lá, né? O Cambono ou Cambone vai chamando e as pessoas vão indo. E eu não queria. Tava todo de preto no dia que eu tinha acabado de sair do meu trabalho. Que nessa época eu trabalhava como pizzaiolo. Hoje eu sou cabeleireiro. Mas tava de uniforme todo preto. Terminando tudo, aquela pretinha velha me chama. Era uma menina novinha que tava ali, né? Com aquela preta velha. Aí veio o Cambone e falou assim: olha, aquela preta velha, ela tá te chamando, falou o nome dela, né? Ela quer falar com você. Eu achei estranho, porque eu nunca vi, eu pelo menos, né? Das outras vezes que eu fui, uma entidade chama você. Sim, vai. Eu não tinha visto, mas foi tudo bem. Fui lá, aí eu me sentei, né, ela me cumprimentou com todo aquele linguajar de preta velha, né, todas aquelas coisas. Pediu pro Cambone, ou Cambone, como é que se pronuncia, você sabe? Cambone. Então, pediu pro Cambone vir e pegar um pano branco, colocou o pano branco em cima de mim, também não sei porquê, tá? Colocou o pano branco em cima de mim e despediu ele. Falou assim: olha, agora você pode ir e me deixa sozinho com ele. Quando falou você pode ir e me deixa sozinho, você ficou com medo? Não, gente, vocês não têm noção. O linguajar daquela jovem, porque era mais jovem, tava como preta velha. O pano branco, porque pano branco. Você tava com a roupa escura. Sim. A roupa escura traz os obsessores, traz a energia negativa. Então ele te cobriu, porque o preto velho é de luz, ele traz a luz para você e traz a palavra. Você pode ver que ele trouxe a palavra para você. Sim. E aí, quem como? te garante que não é o extraterrestre? É um extraterrestre. Então, quando essa preta velha, né, ela despediu o Cambone, já estava no final da reunião, a maioria dos médios já tinha, né, desincorporado e tudo mais, só estava eu e ela ali. E é um pouquinho descrente, confesso, gente, porque vocês sabem, dentro de todo o campo, seja do que for, sempre tem gente que, não sei, atua no psíquico ou finge mesmo. Tô sendo real, tô abrindo o jogo, tá? Tem gente que finge que tá incorporado e não tá nada. Eu já tinha passado por tanto, já tinha visto tanto, que falei, pronto, mais um. Pensei comigo, mais um. Só que quando eu sentei e ela despediu, saiu aquela linguagem preta velha e ela começou a conversar comigo numa linguagem muito culta, muito intelectual. Até então tudo bem. Aquele ser que estava ali na minha frente começou a falar para mim dos meus contatos, das minhas abduções, dos meus sonhos, dos meus pensamentos. Você tá brincando? Dos meus pensamentos. Caraca! Até que chegou um determinado momento, que essa foi uma das experiências mais fantásticas que eu tive, aqui na terceira dimensão, que nós começamos a conversar telepaticamente. Aquela médium jovem que estava ali, né? E aquele ser. Aí ele começou a conversar. Ela começou a conversar comigo. Era uma felina. Aí ela disse para mim: olha, eu tô aqui, eu estou trabalhando aqui nesse terreiro de Umbanda, mas eu sou uma felina, eu sou como você, eu sou uma extraterrestre, só que para mim poder trabalhar aqui com esses nossos irmãos, com esses queridos irmãos, eu trabalho nessa linha, né? Ela não estava mentindo nem fingindo, né? Mas eu trabalho nessa linha de uma maneira que eles podem compreender. Gente, eu assim,
Porque eu nunca tinha tido uma conversa telepática. Eu consigo, muitas das vezes, captar o que a outra pessoa está pensando, sentindo. Beleza. Mas diálogo foi a primeira. E foi para quê? Para me ver que o que eu estava vivendo ali não era farsa. Não era um espírito obsessor, não era um espírito da fascinação, porque tem isso, né? Vocês que são kardecistas, espiritualistas sabem disso. Tem muitos espíritos que vêm para nos seduzir, dizer que você é não sei quem. Maria Madalena. Maria Madalena, o próprio Deus, sei lá. Todo mundo gosta de ser Maria Madalena, Cleópatra, Faraó. Isis, Istar. Agora tem uma tal de Istar. Então, naquele momento ela começou a falar coisas comigo, né, de mim, que só eu sabia. Nós começamos a conversar telepaticamente. Após essa conversa, que foi muitas coisas que nós conversamos, ela se despediu, né, foi embora, aquela menina voltou, e eu continuei curioso, eu não penso vocês que eu acredito em tudo que acontece, caiu uma agulha espiritual, não sou não, viu gente? Eu sou muito pé no chão. Eu falei assim, eu vou lá conversar com essa menina. Falei, oi, tudo bom, não sei o que, então, você acabou de me atender, coisa e tal. Ah, sim. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, talvez você ache estranho, mas você acredita em extraterrestre? Não usei extraterrestre, falei alienígena. Ela falou, credo, alienígena? O que é isso? Não, alienígena, porque tem seres, explicando pra ela, a menina sempre na cara. Não, filho, eu não trabalho com nada disso, não. A médium já, tá? Não trabalho. Ela não eu vi que não, realmente, não tinha como ser ela. Não era ela e não tinha como ser ela. Então, a partir desse momento, eu comecei a ver, tá? Vários seres que trabalham dentro da Igreja Católica, no meio dos protestantes, no meio dos kardecistas, todos esses seres, eles só se apresentam. Entendi. Como eu na fiscalidade faço também. Nossa, que legal. Então, desde pequenininho, né? Eu sempre trabalhei asilo, orfanato, limpando bumbum de velho, de doente, tudo de graça, gente. Tinha o meu trabalho, comecei a trabalhar com 7 anos de idade. O meu padrasto um dia estava discutindo com a minha mãe, aí eu fui apenas opinar, né? Que eu sempre fui muito respeitoso. Fui apenas opinar e falei assim, ó, você não pode falar nada porque você não paga nada aqui, então quem paga é que manda. Nossa. Aí eu falei assim, legal. Fui na feira, 6 para 7 anos de idade, tinha um tio meu, tio da minha mãe que trabalhava na feira. Falei, tio, posso trabalhar aqui? Pode. Fui lá, comecei a trabalhar na feira, meu primeiro trabalho carregando um caixote nas costas. Imagina, já sou magrinho, pequenininho agora. Imagina eu com 7 anos de idade, tá? Tadinho. Tudo isso porque meu padrasto falou isso pra mim, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Peguei meu primeiro dinheirinho, peguei a feirinha, né, legume, as coisas, tudo que meu tio deu. Cheguei no meu padrasto, falei, aqui ó, entreguei o dinheiro para ele, entreguei a sacolinha de comida, agora eu quero falar. Então, desde a cidade, gente, eu sempre fui independente. Então, eu trabalho, sempre trabalhei, trabalho até hoje no físico, como eu disse para vocês, não vivo, né, entre aspas, disso, então sempre tive o meu trabalho e sempre trabalhei também na parte espiritual. Em qualquer lugar, Karen. Eu já trabalhei em casa de recuperação, administrando casa de recuperação, já fui consagrado pastor da Assembleia, já quase cheguei, estava caminhando para ser padre, porque eu queria entrar lá dentro, estudar e não me tornar um padre sacerdote. Eu estava mais interessado em ser aqueles padres que dão estudo, sabe? De ser professor e adentrar lá dentro daquela biblioteca do Vaticano. E, gente, só que foram todos caminhos, que ao mesmo tempo que era caminho meu, de autoconhecimento, de mim mesmo, ao mesmo tempo também eu estava trabalhando e fazendo caridade. Porque como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, Karen, acredito que todos nós, e eu acredito que a caridade e o amor é uma obrigação, gente, nossa. Isso aí não é nem mérito. Bom, eu quero dar um adendo aqui para vocês, né? O Ariel é uma pessoa muito espontânea e muito carinhosa, muito meiga, né, Dorim? Ele é muito carinhoso mesmo. A gente conheceu ele lá na doutora Gilda. Já de cara eu gostei dele, eu já vi ele lá de longe, que eu tinha assistido o canal dele, muitas pessoas falavam dele para mim. E ele é muito carinhoso, ele é muito assim, do jeito que vocês estão vendo, porque eu tô acostumada com vários youtubers, na frente da câmera é uma coisa e nas costas, gente, é outra. Ele o que ele está sendo aqui, ele é também fora desligando as câmeras, é muito legal. E a energia dele, gente, é muito forte.
Porque assim, eu sou muito empata que fala, né? Quando você entra na energia do outro e sente, é empata, né? Sim. Eu sou muito assim, além de ser esponja. Então, no dia que teve o evento com a doutora Gilda, eu vi muitas pessoas ali, mas aí eu fui cumprimentar o Ariel e voltei para casa. Eu fiquei 2 noites sonhando com ele. E a energia dele era muito forte, e ele me passou uma tecnologia também, que eu comentei com ele no WhatsApp, mas a gente não parou para conversar. Mas é muito forte a energia dele. Então, às vezes, as pessoas, elas confundem esse campo energético que dá para sentir quem está aqui nas câmeras que você assiste, confunde muito essa energia com outras coisas. Mas é uma energia forte. Todo contatado, híbrido, tem isso, né? Ele tem uma energia... Onde ele chega, todo mundo vai perceber. Então, ele realmente tem, gente, não é porque eu tô aqui na frente dele. Vocês sabem que quando eu falo porque é de coração. Tem uma energia maravilhosa, ele. E ele é muito meigo, muito amor, muita luz. E ele é uma das pessoas que trabalha no plano físico como cabeleireiro, né? Por isso que ele tá sempre com o cabelo amarelo, azul. Isso é muito normal em salão de cabeleireiro. Sim. O né? ramo da estética, né? O ramo né? Isso. Então, uma hora tá com o cabelo roxo, outra hora tá com o cabelo azul. Isso é muito comum quando eu vou fazer o meu cabelo, porque o meu cabelo também não é loiro, eu tinjo ele. Os cabeleireiros sempre estão super bem arrumados, descontraídos, uma moda bem bacana. Como um dentista tem que estar com seus dentes apresentáveis, um cabeleireiro, e por aí vai dentro de cada profissão. É o nosso cartão postal, né? Então é bem interessante, isso é muito legal. Agora você estava falando do sonho, né? Do sonho. Então, quando eu te conheci, quando eu te encontrei, eu estava procurando algumas palestras da doutora Gilda Moura. Certo. E eu assisti todas que você fez com ela. Ai, que legal. Eu achei você fantástica. Eu falei, gente, olha aí, um ser, você, sem maquiagem. E quando eu tô falando de maquiagem, eu não tô falando de maquiagem estética, cosmética. Eu tô falando um ser real. Entende? Que é exatamente isso que ela falou. E foi aonde eu me identifiquei logo de cara. Então, depois que eu assisti os vídeos dela, né, das entrevistas dela com a Gilda, eu comecei a ver os vídeos dela. Comecei a ver os trabalhos dela com os orgonites, as vivências dela, as experiências dela. Falei, gente, mas que ser mais lindo, que ser mais fantástico. Aí, quando eu te encontrei lá, eu fiquei assim, né? E eu fiquei babando. Mais bonita ainda pessoalmente, com todo respeito, sabe? Mais linda ainda pessoalmente do que na internet. Como que pode um negócio desse? Foi a primeira coisa que eu falei pra ela, né? A internet envelhece. Eu senti... O marido agradecendo. E eu senti essa energia e essa conexão, né? Que nós nos identificamos, né? Sim. Nós nos identificamos, né? Muito em legal. termos de essência, em termos de comportamento, em termos de se posicionar perante a sociedade. E foi exatamente isso que eu achei incrível nela. Aí depois a gente continuou, né? A conversa, tudo. Ela me convidou para vir aqui. Gente, vim sorrindo. 5 horas de viagem. Vim sorrindo para estar do lado dessa pessoa linda, maravilhosa aqui, né? E que ela comentou comigo, né? Que ela tinha sonhado comigo. Muito bem, gente. Como nós temos vários corpos, tá? Eu tenho, você tem, né? Mas eu vou falar de mim. Eu tenho um corpo, né, no astral, que está sitiado, que está localizado aqui acima do planeta Terra, não tão denso quanto esse, mas semelhante. Não sei se foi assim a sua visão, nós estamos conversando isso agora, tá? É verdade, a gente está conversando agora, porque eu cheguei a comentar com ele. Ele tem a vida corrida dele, eu tenho a minha, então a gente não se fala o dia inteiro. Então eu mandei a mensagem, aqui ele chegou, a gente conversou, mas não chegou nos temas. Então... É isso aí. Então, eu tenho um corpo, né? Não é no astral, é no físico mesmo, no espaço, né? Como se fosse um avatar, para ficar mais fácil essa compreensão para vocês. E esse avatar tem essa aparência. 2,80 m, lembra que eu estava narrando lá atrás essa modificação toda que houve? Por isso que eu não sei de outros canais de outras pessoas. Eu acredito, pelo menos que eu fui a primeira pessoa a trazer isso desses pleiadianos modificados, pleiadianos com os olhos pretos, negros, altos, cabelos brancos, não loiro, como geralmente é retratado, não que é diferente, não que é melhor, simplesmente mostrando para vocês a variedade que
existe, né? Então, muito bem, voltando ao corpo astral. Então, muitas das vezes, eu me encontro com muitas e com muitas pessoas nesse corpo, né? Que tá ali num corpo menos material que esse corpo aqui. Tá? Eu não sei se foi assim que eu me encontrei com você, ou se eu me encontrei... Porque assim, quando eu faço, eu sei que é projeção, né? Não é sonho. Quando eu faço, eu sei que é a pessoa, mas eu não vejo a imagem, estou com a pessoa. E você estava me dando uma tecnologia pleidiana. Sim. Agora, quando eu começo a fabricar o orgonite, vem toda a informação. Sim. Depois, começa assim, né? Como veio o Defenser. Sim. O Defenser também veio dessa maneira. Sim. Então, eram 3 tubos de resina, mas com tamanhos diferentes, circular, e eles eram cheios de pedras. E você estava explicando para que era, mas eu não consigo recordar. Quando eu começar a construir os orgonites, eu consigo... na hora parece que minha consciência vai naquilo e eu já começo a lembrar tudo. Meu processo é bem doidão. Mas era mais ou menos isso que eu lembro. E as pedras, porque quando eu trabalho com... Os seres de Vênus e os de Arcturus é um outro trabalho. Então, eles pedem para mim trabalhar com cristal, as ametistas, a rosa e a violeta, né? E algumas, às vezes, outras pedras, mas o básico é esse, que tem que ter nos orgonites. Mas, nesse orgonite que você estava me passando, era várias pedras, era uma mistureba de pedra. E eu não lembro para que era, gente, não adianta perguntar nem me espremer porque eu não lembro, mas era isso, o que eu consigo lembrar era isso, e era você que estava me passando, só que você me passou por 2 dias consecutivos, era muito forte, a energia dele é muito forte, gente. E eu achei impressionante, né, quando ela disse isso, eu perguntei, porque como eu disse, eu estou sabendo agora também, eu perguntei isso porque existem muitas pessoas que antes de me ver no meu canal, antes de me conhecer, me conhecem primeiro na minha forma lá no astral. Que não é astral no sentido fluídico, é um corpo, sim, menos denso que esse, mas é um corpo que consegue se locomover entre o físico e entre o astral. Inclusive, né, eu cheguei até a mandar um áudio para você de uma pessoa recente, lá do meu canal Pleiadianos, que mandou um testemunho desse para mim. Olha, Ariel, eu não te conhecia, sou católica, era católica, etc e tal. Um dia eu dormi, foi isso, né? No astral, dormi, tive um sonho, vi um ser, né, extraterrestre, descreveu, né, no áudio que ela me mandou, cabelo branco, os olhos negros, etc, toda descrição, né, dando, e começou a conversar comigo, falar comigo sobre religião, começou a falar comigo sobre uma determinada passagem da Bíblia, que eu tem uma pessoa aqui do meu lado, eu vou perguntar para ela, ajuda aos universitários. Você lembra que passagem da Bíblia? Isaías 11, que é onde fala que os bois andarão com os leões, fala sobre paz. Fala sobre paz tanto no reino animal quanto em todos os reinos, né? E ela dizia que esse ser, antes dela me conhecer, tá, gente? Antes dela me ver no YouTube, antes dela sequer querer saber sobre extraterrestre. Ia falando isso para ela dentro da concepção dela, conversando com ela, muito bem. Aí ela diz que pouco tempo depois, ela pega o celular dela, abre direto no YouTube e abre direto no meu canal. Mesmo ela me vendo aqui no físico, como eu tô aqui agora, ela já me identificou na hora. É ele. É esse menino aí que eu vi. Acontece muito comigo isso aí. O pessoal sonha antes de me conhecer e quando vê eu passando no canal, fala, nossa, sonhei com essa mulher, deixa eu ver. Aí quando vai escutar, caraca, faz sentido o que ela tá falando. Sim. Doido isso, hein? E isso acontece com a gente nesses 2 campos, né? Tanto no astral mesmo, com esse corpo astral que se molda, né? Querendo ou não, esse meu corpo astral tem um molde. Quando eu saio dele, eu sou isso aqui, que vocês estão vendo aqui, né? Tanto no astral quanto com esse corpo também estelar, vou dar esse nome, né? Esse nosso corpo assim de origem. Então, muitas pessoas vindo me relatando isso, me confirmando isso desde criança. Então, foi aonde eu comecei a fugir desde criança a todos esses estereótipos. Tô louco? Não, fui pesquisar, fui ler, fui passar por médico, passar por psicólogo. Ai, gente, psicólogo, vocês não têm noção. Desde criança, com todo amor. Eu amo psicologia, tá, gente? Não sou formado, mas sou apaixonado. Mas eu começava a passar no psicólogo desde pequeno, começava a contar para eles da minha história e de tudo. Quando eu vi, eu tava dando consulta pro psicólogo.
Ai, fala mais do meu pai, da minha Ai, mãe, o que vai acontecer comigo, na minha vida, quem que tá aqui? Oh. Eu comecei a desencanar, eu começo a ir lá, aí depois, em vez de eu ter consulta, eu acabo dando consulta, desde pequeno, sim. Muito legal, você veio para isso. Aí eu comecei a estudar sozinho, a ser autodidata, né? Comecei a estudar psicologia, psiquiatria, que eu sou fascinado por psicologia e psiquiatria, para entender se todas aquelas coisas que estavam acontecendo comigo não era por nenhuma questão da mente, da psique. E quanto mais eu estudava sobre isso, mais eu tentava fugir, né? Eu estou finalizando aqui, bom, pelo menos eu, né? Eu estou finalizando aqui. Quanto mais eu tentava fugir, gente, mesmo eu tendo consciência de tudo isso, mesmo tendo sido abduzido, mesmo fazendo todo esse trabalho que eu estou dizendo para vocês, eu não queria, eu sempre queria fugir de tudo aquilo. Quanto mais eu tentava fugir, encontrar uma razão na psiquiatria, ou são espíritos que estão me assediando, são espíritos de fascinação. Quanto mais eu tentava fugir, mais pessoa vinha, não. Ia no meio dos evangélicos, levantava alguém ali, falava coisa que não estava dentro do contexto dos evangélicos. Ó, você não pode fugir porque a sua missão é essa, a sua essência é essa, é isso que você tem que fazer. Ia pro meio dos católicos, levantava alguém lá. Ia na Umbanda, levantava alguém. Resumindo, aonde eu ia, levantava alguém e dizia, você não vai fugir da sua missão, meu querido. Até que chegou uma hora e falei, bom, não tem como mesmo, né? Vambora. E você tá agora fazendo. É abraçar, exato. E tá já fazendo no seu canal. E enfrentar. Tanto é que, se você for me conhecer pessoalmente, no dia a dia ali, se eu estiver trabalhando ou se a gente estiver no lazer, gente, eu não falo muito sobre essas coisas. Quem me conhece, as minhas clientes, etc., assim, eu não falo sobre extraterrestre, eu não falo. Eu acho que nós temos que viver. Viver. Como Cristo, como todos os avatares, não é falar, eu sou liriano, eu sou híbrido, uma pessoa que é católica, uma pessoa que é ateia. Você tem que mostrar com o seu comportamento o que você está fazendo no seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, no seu relacionamento afetivo, na sua família, a diferença. Pois é. Trabalhando em todos os campos. Muito bem, eu gostei do que você falou aqui. Ariel, basicamente é isso. Os seres, o contato que você tem com esses seres, eles estão falando de alguma coisa, de algum acontecimento de agora para o ano que vem? A gente conversou ali nos bastidores, falou que muitas máscaras de espiritualistas vão cair, que eu acho bom, porque tem gente que não tem nada daquilo que fala e acaba enganando, fazendo situações com as pessoas. Além disso, mais alguma coisa vai acontecer? Sim, sem dúvida. Tem um vídeo lá no meu canal chamado A Grande Queda 2019, que eu fiz um áudio no Facebook, sabe quando a gente coloca uma imagenzinha e só faz o áudio? Porque eu recebi naquele momento ali. Fiz um áudio narrando exatamente isso. Nesse momento que nós estamos, tá vindo tudo que é sombra em todos nós, ok? Em todos nós está vindo tudo aquilo que é sombra para ser curado, para as pessoas verem e para ser revelado. Então isso no campo até o final desse ano, tá, gente? De 2020 que nós estamos entrando. Já vai entrar no 2020, ó, e falta pouco tempo. Já com as estruturas bem abaladas. Então vocês vão ver isso no campo político, no campo da saúde, no campo espiritualista, no campo da ufologia. Pessoas que vocês amavam, acreditavam, seguiam, falavam, nossa, mostrando que não era nada daquilo. Era um esquizofrênico com ego. Ou muitas das vezes também começaram a missão ali direitinho, certo? E se perderam. Dinheiro, ego, não tô falando que dinheiro é ruim, nada disso, tá, gente? Nada disso. Ele só potencializa o que você é. Exato, perfeito. O dinheiro potencializa o que